Bom dia, pessoal. Estou empolgado aqui para avisar para vocês que eu venho disponibilizar uma parte do nosso curso de Node.js na Udemy. Ele vai ser totalmente gratuito, com exceção de que na Udemy você vai ter muito mais recurso, muito mais quiz, muito mais projeto para praticar. Se você tiver interesse, né, nessas aulas, dá uma olhada aí na descrição do vídeo e aí ele vai ter um cupom para você pegar o curso. Se o curso ainda não tiver lançado, se inscreva e ativa o sininho que aí, quando a gente lançar o curso, a gente vai avisar na plataforma. E aí você vai poder adquirir o curso se você gostou dessas aulas de Node.js. Então é isso. Obrigado e bora pro vídeo. Pessoal, então a gente vai para a aula aqui de Hack Query e Hack Params junto com o mock. Então, primeiramente, vamos começar com o mock. O mock é um dado ou comportamento simulado que a gente usa no lugar de algo real enquanto estamos desenvolvendo nosso código. Então pensa assim, você tem uma loja e você cria um site. Antes de você pegar os dados reais de usuários, você pode montar dados fakes, né, que não existem ainda, e testar a sua aplicação por completo, né? Isso serve para a gente fazer todo tipo de teste, sem precisar de nada real ainda, muito realista, né? Digamos assim, dá para você cobrir a maior parte das funcionalidades utilizando mock. Você não precisa de dados reais. Você só precisa de uma estrutura de entrada e que essa estrutura de entrada seja a mesma de saída, né? Não diferencie a resposta do que a funcionalidade sua vai fazer. Então, é isso que a gente usa o mock. Então, a gente finge, por exemplo, que pode ter um banco de dados, pode simular a resposta, uma API externa, pode fazer várias coisas, né? Criar um usuário fácil. E a gente usa isso realmente para testar o nosso sistema, né? Então, é uma maneira fácil da gente testar o nosso sistema. Então, aqui eu tenho um código, né? Eu vou até pegar ele aqui. E a gente vai testar já esse código aqui na nossa API que a gente montou aí nas últimas aulas, né? Aqui eu vou tirar o mock que eu peguei do GPT, dar uma limpada aqui, npm run dev, vou dar um refresh. E é isso. Agora a gente já tem esses dados mocados, né, para nós testarmos a nossa aplicação. E por que eu falei sobre mock hoje? Porque além da gente ter esses dados mocados, que é um conceito que a gente utiliza muito em programação, eu quero também trazer para vocês dois novos conceitos, né? Que são os parâmetros e o requery. Vamos começar pelo menos primeiro pelo request.query, que são dados enviados na URL que são feitos para utilizar filtro, paginação, busca simples, e a gente acessa ele usando o request.query, né? Então, por exemplo, você tem no seu site barra produtos, categoria eletrônicos e aí você usa o E desse jeitinho aqui, que você consegue concatenar vários parâmetros na mesma request, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui na prática. Vou chegar aqui, agora eu quero pegar, por exemplo, vou dar um console.log e a gente vai usar request.query para pegar esses parâmetros. Então, por exemplo, aqui estou passando na rota usernames, user, aqui ó, vou colocar aqui para vocês verem melhor, users, name igual a Júlio. Então eu vou procurar passando esse parâmetro aqui, name igual a Júlio. Então vou dar um enter. Ó, veja que aqui ele já passou para mim que tem um objeto, name, Júlio. Então, beleza, show, tá funcionando essa parte. Agora, e se a gente precisar passar um outro parâmetro? A gente usa um e. Vamos supor que eu quero um e-mail, né? E aqui, esse e-mail eu quero que seja esse e-mail aqui de exemplo, né? Vou copiar ele aqui para vocês darem uma olhada melhor. jcmcf2@gmail.com. É isso. E agora, se eu mandar a minha requisição, tá vendo que ele recebe um objeto com name e e-mail, né? Se eu quiser acessar o name ou e-mail, eu vou colocar aqui request.query.name. E aqui embaixo, e-mail. Então, se eu der um refresh aqui na minha página, dar um enter, ele vai vir exatamente Júlio e depois o meu e-mail aqui, certinho. Beleza? Então, vou criar um novo usuário aqui, só para eu já aproveitar esses dados. Vou colocar aqui Júlio. E eu vou colocar o e-mail que eu estava usando, né? Que é exatamente esse daqui. Copiar ele daqui do terminal.
Beleza. E agora, vamos supor que eu tenho esses usuários e eu quero pegar só esse usuário aqui com meu nome e meu e-mail. Aí eu posso fazer um loop, né? E pegar esse dado e retornar na minha resposta. Então vou fazer aqui. For let i igual a 0 e menor do que usersmock.length. Esse aqui é um loop bem simples que a gente está fazendo aqui. E aí, vou criar uma variável de usuário, vou inicializar ela como nulo. E quando eu achar request.query.name por estiver, né, for igual ao usermock i.name, eu quero que o user seja o usersmock na posição i, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é passando sobre todos esses dados e quando bater o nome que eu enviei para minha request com o nome que está no usermock, eu vou colocar esse user para ser igual a esse usermock. E depois eu posso só responder com user. Agora vamos testar a nossa request. E agora, ó, já está funcionando. Conseguimos retornar o nosso usuário aí que ele buscou com uma informação que a gente deu para a API, né? Então isso que é legal desse teste aqui de hoje. É uma informação que você está passando para a API, ela está buscando os dados dela e está retornando na tela, né? Então esse aqui é uma das maneiras que a gente pode interagir com a API. Quando a gente fazia o get, por exemplo, sem nenhuma request, sem nenhum parâmetro, sem nenhum query, a resposta era inteira, né? Você não tinha nenhuma interação com ela. Agora, como você tem a interação com o nome, por exemplo, né? Se eu vier aqui e procurar por exemplo, Ana Souza, eu vou trocar aqui, ele já me traz uma outra resposta, né? Ele fica muito mais dinâmico e a gente consegue interagir com essa API. Então, esse aqui é o Request Query, que é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou passar para vocês a outra parte da nossa aula, que é o Params, né? Aquele primeiro era o query, agora a gente vai entender o request params. Ele vai na URL como parte do caminho. Então, em vez de ser um que vem dentro do request.query, ele vai ser request.params. E a gente vai ter que entender ele como um parâmetro mesmo no nosso caminho, né? Vamos ver na prática que vocês vão entender muito melhor. Então, por exemplo, aqui pelo usuário. Vamos supor que eu quero pegar esses usuários por ID. Então, vou abrir aqui minha requisição, né? Vou fazer aqui do mesmo jeito que estava. E agora a única coisa que eu vou fazer é eu abrir uma barra, colocar 2 pontos, ID. Beleza? E agora dá a entender que toda vez que eu entrar na barra users, barra colocar o ID meu, ele vai buscar o ID, né? Como que a gente pode fazer isso? Vou dar um console log, request params, né? Toda vez a gente faz o log para garantir que está funcionando e tal. Beleza, agora eu vou tirar aqui, vou remover tudo isso. E eu vou colocar o ID como 3. Ó, aqui ele deu para mim um objeto sendo como ID 3. Beleza? Então essa parte já está funcionando. A segunda parte é a gente fazer de novo um loop aí, né? Vou mandar um outro for aqui para dentro. usersmock.length e mais. Beleza. Vamos usar aqui um objeto de novo, uma variável complementar aqui de novo. E vamos buscar, né, se nesse usermock vai ter o ID que é igual a request.params.id. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, .id, ele vai me dar esse resultado aqui, ó, que é 3, né? Então, vai dar certo. A única coisa que eu vou colocar aqui é user, que vai ser igual usersmock posição i, e depois eu vou retornar um response.status 200.send, que é o que a gente aprendeu fazendo na outra aula. .send, aí eu vou mandar o user para lá. Vamos ver se vai funcionar. Ó, por algum motivo não funcionou. Eu acho que é por causa desses 3 iguais. Vamos ver se é isso mesmo. É exatamente por isso. Por quê? Porque o tipo, quando você tem 3 iguais, ele testa valor e tipo de variável. Com 2 iguais, ele testa só o valor, né? No caso, a gente no params ID,
a gente estava recebendo o número 3. Só que o número 3 ele estava envolto por uma string, né? Então, mesmo sendo um número, ele é uma string, é um texto. Enquanto que o ID do mock aqui, ele estava como 3. Se a gente mudar para igual, dá certo. Se você quiser melhorar ainda, você pode colocar o ID aqui, ó, request.params.id, e você pode transformar ele num number. E aí você garante que é uma comparação de tipo e valor, né? Então você pode colocar assim, ó. Que aí do mesmo jeito vai dar certo, né? Se eu mudar aqui agora para 1, dá certo, para 2 dá certo e subsequentemente. Então isso aqui foi a nossa aula, né? A gente aprendeu sobre mock, sobre request query e sobre request params. Você pode dar uma revisada nessa aula, pode ser que foi um pouquinho de informação demais, mas tem muito projeto aí pela frente para a gente testar esses conceitos, beleza? Então, valeu, obrigado.